Boa noite, meus amigos. Está chegando nosso horário da nossa reunião pública, hoje, dia 21 de julho de 2022. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis e hoje temos o prazer de receber nossa irmã Denise Pupato, uma grande amiga de trabalhos doutrinários. Então, estamos todos muito felizes. E a nossa amiga vai conversar conosco, porque quinta-feira é a noite do Evangelho, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, todos nós precisamos ouvir muito as considerações da nossa irmã sobre esse tema. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Denise fazer uma leitura do preparo e a prece. E, Denise, você tem até 19h35, tá? Tem mais 5 minutinhos aí para você fazer as suas considerações. Depois da prece da Denise, você pode iniciar. Que Deus te abençoe. Denise, pode fazer a leitura e a prece. Ok, Rosa, obrigada. Boa noite a todos. Do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós leremos a lição 33, ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível, o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam à engrenagem a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. E ele termina aqui no final. Preserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge aos tormentos do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação da alegria imortal. Então, Senhor, embalados pelas essas palavras de nosso querido irmão Emmanuel, voltamos o pensamento a Ti, Pai amado, em agradecimento por esse corpo que nos traz tantas possibilidades de crescimento espiritual, intelectual, bendizendo todas as experiências que temos e possamos, Pai, na noite de hoje, refletirmos sobre esse tema grandioso que nossa amiga Denise Pupato irá nos trazer, pedindo aos nossos queridos protetores, espíritos amigos, guardiães, nossos orientadores, que a envolvam em seu amor e que possamos todos nós, ao ouvirmos o estudo de hoje, apreender, aceitar e assimilar essas palavras, esses ensinamentos,
utilizamos na nossa vida. Pai, pedimos agora a sua permissão para iniciarmos a palestra pública da noite de hoje, agradecendo sempre e pedindo que esteja conosco. Que assim seja. Denise, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e ampare. Obrigada, queridos amigos. Bom revê-los aqui, né? Eu estou me sentindo em Petrópolis, com a diferença de roupa, porque vocês estão de casaco, eu estou de camiseta, porque eu sinto um calor danado, né? E eu estou com calor aqui. Eu estou até no consultório hoje, nem é um dia que eu estou aqui, mas eu vim para cá porque a minha vida mudou um pouquinho depois que a minha neta nasceu. Então, muito movimento, muito barulho, eu tenho que sair de lá quando tem uns eventos assim. Mas é muito bom estar com vocês para falarmos e lembrarmos, né? Porque todo mundo que eu estou vendo aqui está cansado de estudar o Evangelho e sabe dessa passagem, cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos tentar aqui lembrar algumas questões que são importantes e que talvez para cada um de nós hoje possamos fazer uma reflexão importante, diferente, né? Porque cada leitura, cada dia, nós sabemos que o Evangelho é o mesmo, não muda, mas naquele dia especialmente vai me tocar de alguma maneira. E Jorge, o Espírito Protetor, começa fazendo uma pergunta. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Então, uma pergunta muito importante, porque ainda hoje reconhecemos muitas pessoas em várias religiões acreditando que o seu corpo seja responsável por muitos impedimentos para alcançar a plenitude. Ao contrário disso, a Denise leu logo no início aí, que eu até assinalei aqui, que o corpo, nas palavras de Emmanuel, né, é o veículo para que a gente possa alcançar a virtude. Bom, se ali o Espírito Protetor perguntou se o corpo, através da sua maceração, pode nos levar à perfeição moral, então alguém desavisado poderia pensar assim, bom, então é exatamente assim. Eu vou maltratar o meu corpo por algo que eu fiz, que eu reconheço que esteja errado, e aí eu vou conseguir a minha iluminação. E aí isso tem teorias do passado, né, que acreditavam nisso. Algumas acreditam até hoje. Acreditam e são crenças muito carregadas de dogmas, de rituais, inclusive, né? E para cada um de nós, o que cabe onde é que eu ainda acredito que determinados rituais ou determinadas macerações, entre aspas, vai me ajudar a conquistar o reino dos céus. Ele responde, para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira importante sobre a alma. Então, eu vou parar aqui para não ler, porque o estudo, o trecho é pequeno, a gente pode já rever, porque todo mundo aqui já viu esse trecho, com cuidado em casa. Então, ele foi claro. O nosso corpo é o nosso maior veículo hoje, é o veículo necessário para que eu desenvolva as minhas virtudes. Então, nós temos no nosso corpo um cérebro que é matéria, que é físico. Nós temos o corpo físico e temos o nosso corpo espiritual. Mas nós estamos falando aqui de uma engrenagem física, de um cérebro que hoje a ciência já mostra como ele, através de imagens, podemos abordar diversas áreas do nosso cérebro. Tem até um estudo de André Luiz com Calderaro no livro No Mundo Maior, aonde ele explica exatamente, ele chama de os 3 andares do cérebro, né? E nesses 3 andares ele coloca, o primeiro andar é o andar
das pulsões, dos instintos, daquelas emoções básicas. O segundo andar é o andar que nós precisamos e que é aquele que a gente mais deveria habitar, que ele fala como se fosse o quarto, a cozinha e tal, e o de baixo é o porão. E o de cima, o andar nobre, que André Luiz, naquela época, já falava que tinha as células perispirísticas. Vejam que sutileza. A ciência hoje mostra que existe uma área do nosso cérebro que, quando você entra em ressonância empática com uma pessoa, determinada área do cérebro é ativada. Quando você faz um bem a alguém, a mesma área do teu cérebro também é ativada e da outra pessoa também. E isso está provado através de imagens. Os neurocientistas, todos os estudiosos da área da saúde mental estão debruçados sobre essas questões. Por que tantas pessoas hoje deprimem? O que é a depressão? Qual a origem? Origem orgânica, sim, mas existe algum mecanismo que pode paralisar essa atividade ou estimular a área do meu cérebro para que eu não vivencie essa tristeza tão avassaladora? Nós temos aí neurotransmissores, nós precisamos de estimular a produção de hormônios do bem-estar, que muitas vezes não conseguimos fazer isso somente através das terapêuticas que são associativas. Precisamos do médico, precisamos do psiquiatra, precisamos da medicação. É bom que a gente ressalte que, apesar de tudo que nós estudamos do tratamento espiritual, do nome na mesa de radiação, os médicos estão aí para nos dar o atendimento que nós, ainda encarnados, precisamos. Então, não podemos prescindir disso, não podemos sair dessa condição. E aí, o nosso veículo hoje é o corpo. O nosso melhor veículo hoje para alavancarmos as nossas virtudes. De que maneira? Emmanuel também nos ressalta que todo sofrimento está vinculado a uma virtude que eu preciso desenvolver. Então, vamos lá para a nossa aula prática? Quais são as emoções que eu tenho sentido nesses últimos dias? Eu tenho consciência das minhas emoções? Eu só consigo resolver questões que eu entro em contato com ela. Eu já ouvi algumas pessoas dentro do espiritismo questionando, dizendo que a gente tem que trabalhar como se as emoções elas fossem coisas ruins, que não devem. Olha, é simples assim. Nós estamos encarnados, nós vamos sentir raiva, vamos sentir tristeza, nós vamos sentir medo, são as emoções básicas, é o nosso primeiro andar do nosso cérebro, de um cérebro reptiliano, de um cérebro que é lá da nossa origem, mas nós evoluímos mais do que os animais que ainda se encontram nessa condição. Ok, ficar nessa área vai nos causar sofrimento. Exemplo, uma pessoa que quer somente o prazer. O corpo só trabalha com desejos. Então, pode ser na área da alimentação, pode ser na área do sexo, pode ser na área do consumo exagerado de qualquer natureza. Eu estou no porão. Como é que é estar no porão, gente? É igual aquele lugar que a gente tem aquele quartinho lá na nossa casa, que a gente guarda as coisas. Aquelas coisas, muitas são necessárias, outras não. Eu preciso fazer uma limpeza de vez em quando. Nós precisamos entrar no porão. Precisamos fazer uma limpeza de vez em quando nessa área das nossas emoções e limpar as nossas emoções. Então, se alguém me ofendeu, se alguém me magoou, não vamos entrar nem no critério aqui se foi verdadeira, a minha mágoa faz sentido.
eu posso até dizer para vocês que essa semana há uma emoção que eu vivi muito baseada nisso aí. E eu entrei em contato e me perguntei o que mais estava me incomodando. E a pergunta que é básica para que a gente possa entender o que a gente está sentindo e diluir isso, que Joana de Ângeles diria para a gente que é nos olhos luz traz do amor. Qual a necessidade minha que não foi atendida? Porque toda emoção, ela está falando de uma necessidade. Vamos dizer um medo exagerado, um medo sem sentido para todo mundo. Mas eu preciso trabalhar isso em mim? Que necessidade eu não estou conseguindo ter diante dessa situação? É a necessidade do amparo, da segurança, que é a necessidade da base da pirâmide, segundo Maslow, que foi um estudioso da psicologia. E que é a base do que Calderaro trata lá com André Luiz também. Então, as nossas emoções, elas são boas ou são ruins? Não são boas nem ruins, elas são só emoções. Para quem não viu Divertidamente, aconselho, vejam Divertidamente. Filme de criança, anotem tudo, vale a pena ser visto. Porque trata muito disso. Quem está no comando das minhas emoções? Se fosse um grupo de estudo, eu ia fazer uma pegadinha com vocês e ia perguntar se quem viu, se ia me responder qual é a emoção que salvou a outra. Uma emoção ia morrer e a outra salvou. Eu não vou contar quem foi, só para vocês verem. E quem já viu vai poder depois lembrar qual foi a emoção que salvou a outra. Nós precisamos delas. Nós precisamos entrar em contato com o que nós sentimos para que o nosso corpo responda de forma saudável. O que acontece com uma pessoa que não aceita as circunstâncias da sua vida? A sua vida se apresenta e muitas vezes a gente não aceita, não. A gente luta até chegar a um ponto de exaustão e a gente fala, meu Deus. Aí quando a gente cansa de lutar, a gente entra em contato com aquilo que a gente está vivendo e sentindo, percebe que não tem controle, que não tem como mudar, e aí eu tenho que ressignificar aquele desafio, porque aí eu preciso dar um sentido para aquilo que eu estou vivendo. Para que o meu corpo não sofra com gastrites, entupimentos de vasos, pressão sanguínea, né? Essa aula aí de disfunções no corpo eu vou deixar para o Dr. Jorge falar com mais detalhes para a gente, né? Porque nós temos uma lista de doenças que as nossas emoções alteram diretamente as nossas células, o nosso funcionamento natural. A nossa natureza não é para adoecer, não é para o sofrimento. É claro que existem as doenças pelas quais nós precisamos passar, e muitas vezes até pela nossa forma de vida, elas são modificadas pela nossa forma de pensar. Outras tantas nós construímos na nossa jornada, pelas nossas escolhas, e aí vai gerar sofrimento. Tem um livro chamado O Cérebro e a Felicidade. Logo no começo do livro, ele fala que nós precisamos desenvolver forças interiores. Ele fala assim, o livro é do Rick Hanson. Já peguei muita carona, frequentemente tinha de contar com o que trazia na mochila. Então, se você vai para um lugar longe, você faz uma faculdade lá longe, lembra da época de faculdade? Nós tínhamos que levar suprimentos importantes para que eu fosse passar o dia lá. E ele fala, forças interiores são os suprimentos que você leva na mochila enquanto percorre a tortuosa e muitas vezes difícil estrada da vida. Ele não disse que é fácil. Aqui não tem religião. Isso aqui é um livro que estuda o funcionamento do nosso cérebro, é um estudioso, né? Um pesquisador, um neurocientista, falando sobre cultivar o que é bom. Ele fala que nós precisamos cultivar coisas boas. Ele fala de um jardim.
Ele fala: imagine que sua mente seja como um jardim. Você pode simplesmente aceitá-la, contemplar as ervas daninhas e as flores sem julgar nem mudar nada. Ou pode arrancar as ervas daninhas, reduzindo assim o que é negativo em sua mente. O que eu tenho feito no meu jardim? No jardim da minha mente, no jardim do meu coração, porque aquilo que eu planto no meu coração, eu planto no externo. Eu planto para quem convive comigo. Nós não temos como evitar isso. Nós não temos. Porque o que está em nós, nós vamos levar para fora. Então, fundamentalmente, você pode administrar sua mente de 3 maneiras básicas: não interferindo, desapegando-se e deixando entrar. Então, o que seria esse deixar entrar? Desenvolver essas forças interiores, cultivar flores no jardim da mente. Estar com a mente no momento presente. Porque quando eu trabalho com a minha mente, não aceitando o que eu estou vivendo, lá no passado, como era bom, e eu continuo nessa sintonia, eu vou deprimir. Se eu quiser, numa determinada idade, correr uma maratona, como eu corria lá quando eu tinha 18 anos, eu não vou conseguir. Hoje eu ouvi de uma pessoa num grupo de estudos que uma pessoa de 54 anos, que aparenta até ter uns 30 e poucos, é claro, faz várias associações que hoje a gente tem, esteticamente falando, muita condição de botar aqui, botar ali, né? E eu não estou condenando nada não, tá? Eu estou só falando que nós temos possibilidade. Eu acho que contanto que você não mude a sua identidade, porque eu acho que tem pessoas que, se olhar na carteira de identidade, não vai se reconhecer de tantas modificações que já fez no seu rosto. Mas alguns ajustes aí é possível. Ela aparenta ter 30 e poucos anos, mas ela não tem ido ao ginecologista porque ela não quer ouvir do especialista de que ela está entrando na menopausa. Essa luta, ela vai terminar, com certeza, num sofrimento. Que ela tem que aceitar. Se ela não aceita a idade dela agora, vamos colocar mais 15 para frente, o que ela não vai aceitar? Nós temos muitas limitações. O nosso corpo, ele vai diminuindo a marcha. Esse veículo, ele vai começando a aparecer um pouquinho de ferrugem, como aparece no carro. Aí tu dá uma guaribada aqui, tu dá uma ajeitadinha ali. Mas eu tenho formas de adiar muitas dessas ferrugens. Eu posso hoje tanto atender a minha mente como ao meu corpo. Eu posso fazer atividade física, mas que atividade física eu posso fazer? Eu posso fazer caminhadas. No que eu faço uma caminhada, para quem tem o privilégio de morar em Petrópolis, não vai se cansar tanto, não vai ficar calorento como a gente fica suado aqui, vai olhar um monte de árvores floridas, quando eu vou aí sempre. Acho lindo, é muito bonito Petrópolis, com certeza. Mas nós também temos aqui, né, no Rio de Janeiro, muitos lugares pertinho daqui da Taquara, tem Colônia, Juliano Moreira, tem até aquela, Rodrigues Calda tem aquela caminhadinha ali, aquela faixa para pedestre, tem a praia. Eu particularmente não tenho muito tempo durante a semana para fazer caminhada, mas eu faço a minha atividade física 3 vezes na semana, de forma que, para mim, isso é um remédio. Eu não deixo de fazer. E no final de semana, eu vou lá fazer o privilégio de olhar o sol nascer na praia, 6h30 da manhã que a gente chega para nadar. É um espetáculo. Aquilo, para mim, é alimentar a minha alma. De que forma eu tenho alimentado a minha alma? O que eu tenho plantado no meu coração? E aí, eu não vou à praia
reclamando que, por exemplo, eu reclamo mesmo, né? Porque há necessidade de se nadar às 6h30 da manhã? Não, não há, né? Aí eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para estar lá nesse horário. Aí eu, poxa, mas se eu acordo a semana inteira para trabalhar, eu vou acordar também para me divertir. E o que eu tiro de bom? Eu não fico reclamando sobre o acordar. Eu olho para o que eu vou ter lá. Porque habitualmente a gente sofre pelo que a gente não tem e pelo que a gente quer. A gente deixa de olhar para o que a gente tem nesse momento e é muito bom. E que muitos, sem exagero nenhum, não tem. Não tem. Nós vivemos um momento particularmente desastroso na nossa sociedade. Nós estamos com 15% dos brasileiros em extrema situação de miséria. Extrema. Nós já tínhamos saído disso. Nós voltamos. E o que nós temos feito por isso? Cada um de nós. Nós vamos trabalhar uma área da nossa mente quando a gente vai para isso. Trabalhar o terceiro andar, que é o da transcender, da transpessoalidade, não é entrar só em contato com o que é divino. Aonde é que está o divino? O divino está aqui quando eu vou almoçar e vejo mães na calçada com crianças pedindo leite para seus filhos. E quando eu penso que na minha casa tem leite, o suficiente para minha neta, que está hoje uma coisa assim absurda, fora da curva. Nós precisamos olhar para isso. E precisamos olhar que movimento nós temos feito e movimentos mais adiante, bem mais adiante, para que tudo isso mude. Eu preciso saber de que forma coerente eu sou um ser social. Qual é a minha atitude diante de tudo isso? Que escolhas eu vou fazer? A minha escolha vai, sim, definir muito de que lado eu estou, dos pobres, ou enfim. Eu tenho que fazer escolhas. Eu já tenho conhecimento para isso. Ele fala aqui que o principal modelador do cérebro é aquilo a que você dedica atenção. Então, a pergunta é assim, a que eu tenho dedicado atenção? E aí, gente, nós vivemos um momento muito perigoso, porque as redes sociais, elas são ótimas, a internet é maravilhosa. Eu jamais poderia estar no Centro Espírita de Petrópolis se não fosse dessa maneira. Eu não estaria aí com vocês. Eu estou com vocês. Olha a ligação que nós temos. A gente não consegue nem projetar isso para o futuro. Se nós vamos estar todos reunidos assim, sentindo até o abraço, sei lá o que vai ser daqui a algum tempo. Quando, há um tempo atrás, a gente falava num telefone fixo e, olha, isso era coisa para quem podia, né? Isso era coisa para quem podia. Certamente. E aí, com essa questão de nós estarmos aqui reunidos, nós também percebemos a responsabilidade que nós temos com relação àquilo que a gente divulga através das redes sociais. Daquilo que eu planto, daquilo que eu falo, daquilo que eu sou capaz de colocar e de divulgar. E tudo aquilo que eu faço fica em mim também. Eu tenho observado a linguagem do meu corpo, eu tenho feito esse trabalho que Pedro, né, o apóstolo, chamou o organismo de cada um de nós como um tabernáculo, ou seja, de um templo sagrado onde o corpo oferece ao espírito a santa oportunidade de se engrandecer para a vida. Ou seja, através do meu corpo, que é um templo sagrado, eu tenho a condição de me engrandecer para a vida. Aí a gente se pergunta assim, o que eu tenho feito com as minhas mãos? O que eu tenho feito do meu ouvido? Como eu tenho usado a minha boca, a minha fala? Como eu tenho divulgado a minha fala através da escrita? O que eu promovo para o outro?
E não basta isso para dizer assim, eu já consigo melhorar isso aí, mas o meu pensamento... Aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala assim, o pensamento sombrio adoece o corpo são, e agrava os males do corpo enfermo. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, nem tudo que eu sofro com relação a algumas enfermidades são porque o meu pensamento se desgovernou nessa encarnação. Pode ter vindo já como uma marca no meu perispírito, como uma necessidade de reabilitação naquela área. E que eu preciso olhar para isso para não agravar, para trazer remédio para essa área. Então, o ascetismo que é dito aqui no Evangelho, que é o desprezo do corpo e das sensações, para que a gente deixe de mão aquilo que eu falei, que tem muitas pessoas que ainda reproduzem de uma forma sutil isso, contrário ao prazer, contrário às nossas emoções. Não, nós somos ainda corpo aqui na Terra. Nós não temos que nos desvincular disso, nem dar muita atenção a isso. Nós precisamos entrar nesse acordo com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso corpo. Quando eu estiver muito lá no porão, deixa eu ir lá para o segundo andar, que é o andar das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Então, se eu trago as minhas emoções e no meu relacionamento eu fujo dos relacionamentos, porque eu não quero, eu não consigo não, aquela pessoa lá, eu não consigo não, aquela outra não. Eu tenho assistido a muitas pessoas depois da pandemia vivendo uma pandemia emocional, porque querem se manter isolados. Mas não é por causa da pandemia. É que a pandemia acionou nessas pessoas essas emoções de julgamento, de recolhimento, de melhor assim, tá ótimo assim. Então, só que nós somos seres sociais, gente. Eu até repito aqui no consultório para os meus pacientes. Já ia falar pediatra. O veterinário uma vez falou para mim que o papagaio estava assim meio triste, não sei o quê. Ele falou, olha, ele é um ser social, ele vai querer sempre ficar perto de vocês. Se o papagaio é um ser social, gente, e precisa de companhia para se alegrar, como é que nós estamos prescindindo da companhia do outro? Não podemos. Vamos viver que nem os eremitas? É isso? Não vamos aprender nada nessa encarnação, então. Nós vamos desperdiçar uma encarnação porque nós não queremos nos comprometer mais. Mentira, já está se comprometendo. Porque no momento em que você não sai ali do primeiro andar, vai para o segundo, para os relacionamentos, para depois ir para o terceiro, que é o andar nobre, é uma escolha sua. Então, eu preciso cuidar do corpo e cuidar do espírito. Aí nós vamos entrar aqui no livro ainda Pensamento e Vida, numa parte assim que nesse momento é de suma importância. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Vocês têm noção disso? Emmanuel, nós já lemos isso várias vezes, isso aqui não é uma frase nova para ninguém aqui. Emmanuel está dizendo, se melindrou, algum companheiro falou alguma coisa que você não aceitou, publicou alguma coisa que você não acredita, melindrou, é problema seu. Está cultivando espinheiro magnético e adubando, o que é pior, ou seja, vai crescer 100 por 1, não sei quanto, e vai crescendo. Tem um livrinho aqui que eu uso com as crianças, que o que você faz quando está com raiva? E aí ele faz uma metáfora com um tomateiro. Você vai, pega uma semente, coloca lá. Se aquela semente brotar,
que é o que é da natureza, vai nascer um pé de tomate. E para aparecerem os tomates, eu vou colocar água, eu vou adubar, e aí vai nascer muito tomate. E aí, quando eu cultivo preocupações, ou quando eu cultivo pensamentos de melindre, de mágoa, eu estou cultivando raiva também. E elas nascem como os tomates. Quando eu vejo, eu estou coberta de tomate. Eu estou coberta de raiva. Eu estou coberta de mágoa. E aí ele conta um segredo, ele abre lá um cofre durante o livro, né? Um livro que pode ser usado também com pessoas maiores, mas com criança é muito bom, que ele vai descobrir que ali dentro é um cofre, está escrito um segredo ultra secreto. Que quando você abre lá dentro está dizendo: a única pessoa capaz de ferir você é você mesmo. E aí, para aquela criança que cultiva o tomateiro, aquela criança que não sabe o que fazer com tanta preocupação ou com tanta raiva, ela precisa entender que a única pessoa capaz de cuidar disso é ela mesma. É ela mesma. Inclusive, depois eu vou até te mandar um nomezinho que agora eu lembrei, para o grupo de vocês de radiação, de um jovenzinho que com certeza ali tem uma influência muito grande espiritual, que não deseja o progresso dele. Eu percebo isso claramente. Para mim, vem assim como uma tela. E é muito ruim quando você tem algo que você sabe que precisa de mais alguma coisinha, mais um tempero além do que eu faço, e às vezes eu me sinto até um pouco inútil. Porque não sabe lidar com a raiva e vem de uma maneira totalmente desgovernada, e que ele já diz assim: eu não aguento mais esses pensamentos, essas repetições, ter que cumprir várias tarefas que meu pensamento fala, são tiques, é nervoso, é irritado, é reativo. Uma criança falando que não aguenta mais ele mesmo. Isso não é só dessa encarnação, com certeza. Ele vai ter que aprender a lidar com uma raiva que ele já está trazendo de muito tempo. E precisa de algo mais. Mas é o corpo que está falando. É a mente que tem um funcionamento que está equivocado e está em tratamento, tem o tratamento psiquiátrico, inclusive, mas que é muito doloroso para ele, muito doloroso. E aqui nesse livro, ele faz uma pergunta: as experiências mais adequadas para você é o capítulo. Aí ele faz uma pergunta que eu gostaria que vocês guardassem para vocês e fizessem a vocês mesmos. Pensando no seu jardim mental hoje, que flores seria bom cultivar? Que flores que eu estou precisando cultivar no meu jardim? Porque está muito deficiente nessa área, cada um de nós sabe qual é. O que nós sabemos é que todos nós passamos por situações de desafios, situações dolorosas, em alguns momentos da nossa vida mais desafiadoras, mas ninguém está sozinho. Nós sabemos disso também. Que nós precisamos fazer essa conexão criador-criatura. O espírito, Joseph Gleber, um médico alemão do século XX, ele fala que a real conexão criatura-criador é a saúde. A saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença? A doença é o contrário momentâneo de tal fato. Então, quando nós perdemos a conexão, sabe quando você está num caminho assim que você
pediu para o GPS te indicar, né? Porque todos nós viemos, gente, com o GPS afinadinho. Não é esse GPS que a gente tem por aqui, não, que a conexão falha, nos manda para lugar errado. Não, a gente veio com o GPS certinho. Mas, às vezes, a gente insiste em ir para o outro caminho. E quando a gente faz isso, o GPS faz assim, tim, aí ele muda a rota. Eu vivo brigando com o meu GPS. Às vezes eu boto aqui para ver onde é que está muito engarrafado na freguesia de manhã cedo, época de escola. Hoje, para vir para cá, foi tranquilo, tranquilo. Eu não teria nem saído de casa nesse horário se fosse época de escola, porque aqui é horrível. E aí ele me redireciona para um outro caminho melhor. Nós estamos sempre sendo redirecionados. Sempre. A espiritualidade aceita a nossa mudança de percurso. Ela não vai fazer com que a gente vá para o outro. Não, é ali. Eles estão sempre nos indicando. Mas se eu insistir, ok, Denise. Vamos lá, vamos reprogramar e vamos ver o que vai acontecer ali na frente. E a gente sabe que nós vamos estar sustentados. É claro que tem o nosso livre-arbítrio nisso, né? E o nosso livre-arbítrio, ele se processa à medida que eu consigo andar por esses 3 andares e sair lá pelo 3º. Quando eu consigo fazer boas escolhas, aí vem o livre-arbítrio. Verdadeiro livre-arbítrio. Quando eu aprendi a fazer boas escolhas. Para isso, eu preciso estar sabendo que eu estou no sótão, sair dele, que são as minhas emoções, entrar em contato no 2º andar e para o 3º. Hoje nós estudamos muito atenção plena, autocompaixão, palavras que antigamente eram vistas como palavras religiosas, né? Compaixão, gratidão, autocompassividade, tudo isso era... Não, hoje a ciência incorporou para a saúde mental. E o autor fala assim, atenção plena e compaixão, atenção plena, aceitação e compaixão estão relacionadas. O ato de praticar a atenção plena, ou seja, viver o momento presente, não existe nenhum outro momento. Só existe esse momento que nós estamos vivendo. O passado já passou, o futuro ainda não aconteceu. De praticar a atenção plena, a disposição para entrar em contato com o presente, simplesmente como ele é, envolve uma forma emergente de gentileza consigo mesmo e autovalidação. Então, eu entro em contato comigo, com esse momento presente, sabendo que eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar e mudar aquilo que é possível. Eu não preciso aceitar abusos, eu não preciso aceitar intolerâncias, nada disso. Eu posso entrar em contato com isso que está acontecendo sem ser conivente com nada disso. Essa escolha é minha. E aí, um outro autor que fala sobre isso, sobre regulação emocional, que é o Robert Léry, ele fala: a gentileza amorosa é uma qualidade que pode nos ajudar a permanecer com experiências difíceis em vez de lutar contra o que não podemos mudar. É um estudioso da psicologia. Ele não é espírita, mas não nos parece uma frase comumente dita por André Luiz, Emmanuel, o próprio Allan Kardec e outros autores aí que nos falam sobre passar por experiências difíceis sem lutar contra. Uma metáfora é você surfar na onda. O surfista, ele não encara a onda, ele vai na onda, é diferente. E ele tira proveito daquele movimento para poder surfar. Aonde é que eu estou precisando parar de entrar em embate com a vida, de ir de encontro com a onda e aceitar para que eu possa aí sim mudar? Porque quando a gente entra em desespero, a gente não consegue, a gente perde o nosso raciocínio. Pensa no momento em que vocês estavam com um pensamento muito conturbado. Todos nós perdemos o raciocínio lógico. Que aí a gente vai dizer assim, nossa, como é que eu pude fazer isso sabendo que era assim e tal?
Então, cuidar do nosso corpo é escutarmos a nossa história, ouvir a história do outro, entrar em conexão, sem querer mudar ninguém. Nossa, fica tão mais leve, gente. Fica muito mais suave quando a gente aprende que a única pessoa que a gente pode mudar é nós mesmos. Fica muito mais leve. Durante muito tempo, e algumas pessoas ainda acreditam nisso. Ah, não, eu vou ficar com essa pessoa, porque depois de um tempo, ela vai passar a fazer assim, ela vai acreditar. Não tem, cada um tem seu tempo. Como disse Ruth Rocha, é preciso ter paciência com a lagarta para que você possa ver as borboletas. Está lá no livrinho dela, A Primavera da Lagarta. É uma frase para a gente lembrar. Se tem alguém que anda lagarteando por aí, comendo folha, e você anda assim na estampa, pensa assim, opa, ainda está no projeto Lagarta. Nem foi para o casulo ainda. Ih, vai ter tempo no casulo, vai ter tempo de se fazer uma capa, depois se despir daquela capa, para depois sair do casulo, quebrando esse casulo, para depois, com as asinhas amassadas, segundo uma bióloga, que eu nem sabia, mas a gente sai. Eu acho que eu estou na fase da asa amassada. Eu acho que eu já saí do casulo. Não sei vocês, mas eu ainda estou com a asa amassada. Que voar plenamente, eu estou longe de voar. Mas eu acho que a gente já caminhou bastante. Eu acho que por escolhermos estarmos aqui, falando de Jesus, lembrando seus ensinamentos, no sentido de nos aprimorarmos disso, para nos melhorarmos nos nossos relacionamentos, porque quando a gente melhora as nossas relações, a gente melhora o nosso funcionamento físico. Porque quando eu me magoo, eu levo essa mensagem para o meu fígado, para o meu estômago, aí eu tenho gastrite, aí eu tenho diarreia, aí eu tenho enxaqueca. A pergunta é, tu quer continuar sentindo isso tudo? Preocupação a gente vai ter, a gente vai se desequilibrar um dia, mas vamos ter autocompaixão, vamos ter paciência conosco mesmo. Ninguém tem paciência com o outro se não tem consigo mesmo. No livro Evolução em Dois Mundos, na parte segunda, André Luiz nos leva assim, o bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua. Olha que... Ufa, né? Tem jeito, né? Tem jeito. Gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro. Quem é que nos desafia hoje? Quem é que eu olho e, de repente, está lá, sem querer, eu estou deixando brotar aquela erva daninha em mim? Eu estou proporcionando isso, hein? Não estou falando de ninguém. Sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva, que, eventualmente, se nos incorporem ainda ao fundo mental. Então, que nós possamos hoje, meus irmãos, eu ia contar uma história, mas não deu tempo não, porque eu falei demais. Que nós possamos sair daqui sabendo dessa reunião, do nosso estudo, onde essa espiritualidade da casa de vocês aí, que hoje estou presente, nos envolve e traz para cada um de nós o remédio que tanto precisamos. Mas esses ensinamentos que tocam o nosso coração possam ficar em nós, em forma de sementes que nós acabamos de colocar no solo fértil da nossa mente e do nosso coração. Que ela se perpetue, que ela encontre solo bom, não caia entre pedras, que ela caia em solo fértil. E que todas as vezes que uma emoção nos chegue de forma muito acentuada, eu possa lembrar que eu tenho um recurso, eu tenho os recursos que me são favoráveis. Eu tenho a oração, eu tenho a meditação, eu tenho a respiração, eu tenho o contar até 1000, que seja. Mas eu vou ter sempre os espíritos amigos ao nosso lado, nos dando a força que precisamos para dizer sim ao trabalho, sim ao amor e sim à paz que tanto precisamos no momento de hoje.
Obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado, minha amiga. Que Deus te abençoe, que todos nós possamos refletir bastante sobre tudo isso que você nos falou aqui. E depois, Denise, manda agora pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp, o nomezinho da criança, que ainda dá tempo da gente colocar na nossa radiação de hoje, tá? Escreve aí no meu WhatsApp agora. Então, meus irmãos, agradeço a presença de todos e como agradeço muito a presença da nossa amiga Denise, e eu vou pedir para a nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece de agradecimento. Maria Inês, por favor. Agradecidos estamos por mais essa grande oportunidade de tanto ensinamento e tanta reflexão, nesse estudo maravilhoso que nos foi dado, né, para que possamos refletir bastante tudo que temos no nosso corpo, né? Que o nosso corpo é condutor de tantas coisas, né? E que nós somos os principais responsáveis, né? E, através de nossos estudos, vamos nos conhecendo e através deste conhecimento, nós vamos tentar crescer e subir esses degraus que nos foi colocado, né? Para que, assim, possamos não ficar imersos no porão, mas fazermos a verdadeira faxina, né? A faxina, a higienização do nosso corpo, para que, assim, tenhamos o nosso espírito mais leve, né? E possamos ajudar a nós mesmos e, acima de tudo, ajudar ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Em todos o seu evangelho, e temos esses recursos que a nossa amiga falou, né? Que é a meditação, a prece, né? O encontro conosco mesmo, e possamos, assim, avaliar-nos todos os dias, né? Conforme o mestre nos disse, né? E tenhamos, assim, uma vida melhor para, assim, vivermos em paz conosco mesmo e passarmos essa paz que tanto queremos para os nossos amigos, companheiros, tendo aceitação, compaixão e muito amor. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã pela prece. Então, meus amigos, nós estamos nos despedindo aqui, agradecendo a presença de todos, que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, os nossos bons propósitos. Denise, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga. E nos veremos em setembro, se Deus quiser, tá bom? Sim, com certeza. Obrigada a vocês. Eu agradeço a você. Olha, muito obrigada, Denise. Foi uma bênção. Obrigada. Que bom que a gente pôde estudar junto. Foi um prazer estar com vocês. Maravilhoso. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus e uma boa noite. Um abraço aí na família. Boa noite. Boa noite para todos.